Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém, Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai bendito e amado, louvado seja o teu santo nome. Pai, nos envia o teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade. Nos abra a porta da palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, que o teu nome, Pai, seja glorificado em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus? A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? Não é o corpo mais que as vestes? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, esta é a vontade de Deus para a humanidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa semana me peguei em uma crise de ansiedades. E ao meditar na palavra, o Senhor me deu por 3 vezes no dia esta palavra. A importância de nós, em primeiro lugar, priorizarmos o reino de Deus. Por muitas vezes nós meditamos na palavra e nós congregamos e nós cumprimos princípios de vida de cristão. Mas o Senhor nos dá essa busca por meio de nós conhecermos a sua vontade, o seu reino, para que nós vivamos este reino aqui na terra, como já está estabelecido no céu. E isso quer dizer nós crermos em Jesus, nós nos entregarmos para Jesus, passar por processos de arrependimento para remissão, redenção e salvação, e desenvolver a nossa salvação dia após dia. E busca pelo reino é a gente atribuir a nossa conversão à sua palavra para vivermos este reino. Então buscar ao reino de Deus é buscar a vontade do Pai para as nossas vidas.
É a gente amar a Deus que constitui em obedecer a sua palavra, em sermos praticantes das palavras que nós estamos ouvindo. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 12, 29 e 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Este é o grande e maior mandamento. Então, Deus espera que a gente, por fé em Jesus Cristo, nós cumpramos as suas obras. Nós exercemos, nós comecemos a praticar a palavra de Deus. Aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está recebendo de Jesus Cristo, aquilo que a gente está vendo, o Senhor quer que a gente pratique. Então, o reino de Deus começa por amor a Deus, que consiste em obedecer a sua palavra, ou seja, mente, alma, coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, priorizar a palavra de Deus. Além do nosso próprio entendimento, além dos nossos próprios anseios, razões, vontades, emoções, priorizar a palavra de Deus, atribuir toda a verdade à palavra de Deus. Amém? Isso é primeiro lugar, é a gente colocar em prática esta palavra e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós queremos que façam para conosco, devemos fazer para o nosso próximo. Queremos o bem do nosso próximo. Mas o Senhor quer que a gente coloque em prática essa palavra. Essa é a busca do reino. O homem natural, ele é condicional. Ele é ensinado a ser condicional, seja ser feliz de modo condicional, buscar a paz de modo condicional, mas a busca pelo reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a gente praticar a justiça, que consiste em colocar em prática a palavra de Deus. E quando a gente busca a prática da palavra, quando a gente alicerça a nossa vida em praticar aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus, nós recebemos a paz e a alegria no Espírito Santo. E isso é incondicional às circunstâncias que a gente vive. Independe do que a gente quer, independe do que a gente vive. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse contentamento, essa satisfação vem do reino de Deus. A gente vai estar priorizando o reino de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa semana eu me peguei numa crise de ansiedade. E o Senhor começou a trazer a mim, eu pedi socorro ao Senhor em oração. E o Senhor começou a trazer à minha memória as pregações que eu tinha feito. Aquilo que Ele tinha revelado para mim. Aquilo que Ele tinha mandado eu fazer por meio das revelações da palavra. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então o Senhor quer que a gente coloque em prática a sua palavra. O Senhor quer que a gente exerça a sua palavra para que a gente receba esse contentamento do reino. A palavra do Senhor nos diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então seja qual for a circunstância da nossa vida, o Senhor quer que a gente em primeiro lugar tenha fé em Jesus. Fé atribuindo toda a verdade à palavra de Deus e não à circunstância que nós estamos vivendo e não aquilo que a gente quer que mude, mas o primeiro contentamento vem do reino de Deus. A gente tem o exemplo de Ana. Deus, ele fechou a madre de Ana e Ana, ano após anos, Ana pedia por um milagre, ela queria gerar, mas enquanto Ana estava com sua alma amargurada, angustiada, chorava e não queria comer e nem se contentava ali com o amor do seu marido, Ana, ela não recebeu ali o seu milagre. Mas quando Ana, ela voltou ao Senhor, ela entregou o que ela queria, ela teve a alma curada no altar, ela recebeu paz, Deus, ele concedeu a Ana. Então o Senhor quer que a gente busque o contentamento, a satisfação no reino dele, a alegria no reino dele, porque vai ser uma paz e uma alegria no Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus.
Em tudo o Senhor quer que a gente seja grato. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente só pode ter este olhar pela luz da palavra, porque o contentamento a gente vai receber é do reino de Deus. O nosso contentamento não vai ser condicional, não vai ser dependente daquilo que a gente vai receber, mas daquilo que a gente vai viver no reino de Deus, na vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então a palavra ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos disciplina, ela nos corrige. A palavra do Senhor ela salva a nossa alma. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 42, verso 11: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A gente precisa estar com o nosso espírito fortalecido. A gente precisa viver por fé. A palavra do Senhor nos diz: o meu justo viverá pela fé. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, qual a situação que você quer da parte do Senhor, mas para a humanidade o Senhor pede para que a gente busque em primeiro lugar o seu reino. E as demais coisas Ele vai acrescentar. A nossa alegria, a nossa paz, ela vem de Deus, ela está em Deus. E o Senhor próprio Jesus diz que o reino de Deus está entre nós. Então a gente precisa buscar este reino, disponibilizar, ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, atribuir toda a verdade a Deus. A gente tem um exemplo também da mulher do fluxo de sangue, que por mais recursos que ela procurasse durante 12 anos, ela queria cura, queria ser livre daquela hemorragia, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela atribuiu a fé dela, ela creu tão somente em Jesus, ela atribuiu que a verdade estava em Jesus, mas ela se posicionou em fé, ela tomou uma posição, ela se viu curada. Aleluia, ela disse: tão somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Então ela teve um posicionamento de fé. Ela creu em Jesus, mas ela se posicionou em fé. Ela converteu aquela situação em fé. Ela já se viu curada. Então ela se permitiu ter a mente renovada ali pela fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que a fé sem a obra ela é morta. Ela teve fé, mas ela se posicionou, ela se viu curada. A palavra do Senhor nos diz: não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Fé é isso, fé é convicção, é certeza. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o Senhor quer que a gente veja pela luz da palavra, que a gente deixe essa palavra entrar, enraizar nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então o primeiro passo é a gente buscar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Buscar o reino de Deus, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Glória a Deus. Eu vou iniciar uma série Busca pelo Reino e vou estar ministrando acerca dessa busca pelo reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, seja qual for a situação que você está passando agora, priorize o que a palavra de Deus está dizendo. A verdade. Jesus é a verdade. Amém? Glória a Deus. Que nós busquemos esse reino. A palavra só nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço e quem se esforça se apodera dele. Então que a gente medite mais na palavra, que a gente se posicione em buscar mais tempo de qualidade com a palavra de Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. A palavra só nos diz em João 12:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o trabalhar é de dentro para fora. Amém? Vou finalizar por aqui e se você se sentir à vontade, prossiga aí para as próximas ministrações. Em nome de Jesus, amém? Engrandecido seja o Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.